Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser diferente, porque nesse vídeo aqui, primeiramente, te mostrar como eu ganhei dinheiro na internet durante todos esses anos, tá? Pra quem não sabe, eu ganhei dinheiro na internet muito antes desse canal aqui, sempre trabalhei na internet. E também eu vou te mostrar que existem profissões e existem formas de trabalhar que a IA não vai substituir. Eu acredito que não vai substituir nunca, ou se não, não tão cedo, né? E eu vou te mostrar também como utilizar a inteligência artificial, como eu faria hoje utilizando inteligência artificial para isso. Assim, você não vai precisar ter um conhecimento grande nessa área, né? Apenas ali o básico do básico. E eu vou te mostrar que hoje, com ferramentas de IA, dá para você automatizar muito esse processo, fazer algo que você não conseguiria, tipo, normalmente, tipo, sem ter o conhecimento, né? Para quem não tem, por exemplo. E hoje com IA, você consegue basicamente fazer tudo nesse mercado que eu vou te mostrar, de forma automática e muito simples. Hoje, inteligência artificial meio que é uma ferramenta para a gente conseguir produzir esses tipos de conteúdo, mas o que vai diferenciar o seu trabalho dos outros é a criatividade que você vai ter, né? Tem muita gente que vende na internet, criando vídeos mais sensacionalistas, no sentido de falar que acabou para o design, que a inteligência artificial tomou os empregos dos designers e não compensa mais entrar para esse mercado. Só que isso daí é uma mentira. Porque a inteligência artificial, ela não vai substituir os designers e ela é mais como uma ferramenta para auxiliar a fazer projetos ainda mais rápidos, automatizados e melhores do que necessariamente substituir o trabalho inteiro. Porque, cara, vou ser bem sincero com você. Primeiro que nem todo mundo consegue fazer algo decente por inteligência artificial, então a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento para isso. Nem todo mundo quer criar também, sabe? Tem gente que fica frustrado que a pessoa às vezes vai criar algo com o IA e não sai como realmente estava na expectativa da pessoa. Inclusive, olha só que interessante, para te provar isso na prática, eu não vou mostrar na tela, print sem nada, para não vazar contato de ninguém. Mas direto, sem brincadeira, direto, eu recebo clientes aqui do canal pedindo, me contratando para fazer vídeos. Inclusive, um comentário eu posso mostrar, porque comentário é público, então não tem problema eu mostrar não. Olha só. Cara, se liga nesse comentário aqui, ó. Isso aqui é só um dos comentários, eu recebo diversos e-mails e tudo mais. Os e-mails e contatos eu não vou divulgar aqui para não divulgar contatos de ninguém, tá? Mas comentário é público, então não tem nada a ver eu mostrar. Esse vídeo aqui eu ensinei como que faz animação com IA, é um vídeo que viralizou aqui no canal, o pessoal curtiu muito, eu ensinei como automatizar isso tudo, enfim. Aí teve esse comentário aqui, ó, do Wagner, né? Ele falou assim, ó, amigo, consegue me ajudar? Quero fazer um pedido de casamento, né? Então ele queria fazer uma animação nesse sentido. Já tenho um roteiro e estou disposto a pagar R$1.000 para você, aceita? Então para você ver que mesmo tendo aí as IAs para qualquer um utilizar, nem todo mundo tem o conhecimento ou a paciência de usar, sabe? Isso aqui é só um exemplo de que tem muita gente precisando desse tipo de serviço ainda, mesmo sendo feito por IA. É muito comum eu receber pedidos de pessoas que querem que eu mesmo crie. Então, tipo assim, crie uma modelo para minha loja de roupas. Teve um cara que estava oferecendo, se eu não me engano, era R$590, alguma coisa assim, não lembro ao certo, para criar ali uma modelo completo consistente e com várias fotos ali de pousando com roupas diferentes, né, da marca, da loja desse cara, para ele colocar no site. Enfim, tem diversos clientes que eu recebo que pedem para eu criar, mesmo utilizando inteligência artificial. Cara, só um aviso bem rápido, importante, é que esse vídeo aqui, ele vai ser longo. Eu vou focar em diversos detalhes nesse assunto em específico, né, que é ganhar dinheiro na internet. Se eu me prolongar em alguma parte específica, lembre-se que a timeline do YouTube está cortada e aí você pode pular para a etapa que você quiser, caso o vídeo começar a ficar meio chato, tá? Gente, direto para a prática, qual trabalho, qual tipo de serviço eu estou falando? Basicamente seria ali o design, porém mais focado na identidade visual. E aí abre oportunidade para você fazer em diversas áreas. A área que eu mais foquei durante todos esses anos é uma área que eu gosto muito, que é na área de games, o nicho de games no caso, e mais focado em streamer e nesses canais assim, nesse sentido. Também focado em canais de anime, mas mais focado mesmo em canais de games. Porém, a identidade visual, ela se expande para qualquer tipo de mercado, seja, sei lá, para uma padaria da sua esquina, um restaurante, uma pizzaria, até mesmo para uma igreja. Enfim, eu já trabalhei em diversos nichos, né, nesse mercado, porém o que eu mais foquei foi em games. Basicamente, identidade visual é você criar totalmente uma identidade para uma marca.
você criar um logo, paletas de cores que combinam e seja fixa, banner, em alguns casos introduções, animações, em alguns casos também ilustrações, panfleto, que seria, né, os flyers que a gente já está acostumado, enfim, abre portas para tudo praticamente. É você montar uma identidade visual de uma empresa. Como esses exemplos que você está vendo foram trabalhos que eu fiz antes de até mesmo existir essas ferramentas de IA. Obviamente, inteligência artificial, para quem já sabe, existe há milhares de anos, desde 1900 e sei que lá, porém, as IAs começaram a se popularizar agora, porque agora que está disponível, podemos dizer assim, de forma bem esdrúxula, para nós, assim, pessoas normais, né? Porém, IAs, por exemplo, LLM, já existia há muitos anos, certo? Só que agora que tem a possibilidade da gente conseguir fazer imagens e vídeos, por exemplo. Então, esses trabalhos que você está vendo aqui, foi tudo gerado à mão, por mim mesmo, do zero, tá? Então, aqui a gente tem diversos trabalhos focados no nicho de games para streamers. Então, por exemplo, eu vou pegar alguns trabalhos até na pasta do meu computador, mas vou te mostrar primeiro por aqui, pelo meu site, que eu tenho um portfólio aqui bem simplificado. Eu fazia também emotes, fazia ilustrações, né? Então, por exemplo, essas ilustrações que você está vendo aqui, foi tudo criado do zero. Eu tinha que ter um conhecimento muito grande para isso, então eu estudei bastante ilustração, animação, ficava o dia inteiro estudando isso. E, além do mais, era muito trabalhoso fazer isso daqui. Eu ficava o dia inteiro fazendo isso. Ó, aqui para você ver tem até o rascunho que eu fazia aqui, eu mostrei no portfólio e tudo mais. Só que, cara, é muito louco isso, porque hoje, com inteligência artificial, você, mesmo sem ter conhecimento algum, você consegue fazer isso daqui com um clique praticamente, né? Obviamente utilizando o prompt certo e tudo mais. Então por isso que é importante você se aperfeiçoar na engenharia de prompt. Isso daqui que eu estou te mostrando são logos, né, que eu criei, por exemplo, esse daqui é para uma igreja que inclusive tem aqui no meu bairro. Sempre quando eu passo lá eu dou uma olhada, eles sempre estão utilizando esse logo. E esse logo aqui, cara, eu tenho muito orgulho desse logo, que eu achei ele muito clean, muito bonito. Até hoje eu acho esse logo muito da hora. Esse daqui eu fiz para uma pizzaria, né, para um cliente. Olha só que interessante. Esses trabalhos que vocês estão vendo, eu fiz muito mais do que esse daqui, tá? Eu vou mostrar alguns, mas, cara, já fiz diversos, tem trabalhos que eu nem tenho mais, enfim. Mas olha só que interessante. Esses clientes que você está vendo aqui, um deles era esse cliente aqui em específico. Se eu não me engano é esse? Bom, não lembro, acho que faz muito tempo. Ele me recomendou, ele gostou tanto do meu trabalho, e isso era muito comum de acontecer, que ele me recomendou para outro cliente, né, que era amigo dele, um amigo dele de uma pizzaria. Ele recomendou meu trabalho e foi esse trabalho que eu fiz aqui, ó, do Sal e Doce, né, que é uma pizzaria que vende esfirras, vende pizza de sal e de doce, enfim. E eu fiz essa identidade visual aqui para eles, que também tenho muito orgulho dessa arte, achei bem legal. Isso daqui que eu fiz foi mockup para mostrar como que o logo ficaria, um exemplo do logo aplicado em alguns produtos e banners também, né. Aqui temos também a parte mais focada em Twitch. Então aqui, ó, eu fazia o sobre da Twitch, tudo completo, tudo combinando para realmente ter uma identidade visual. Então a paleta de cor era fixa. Aqui temos os emotes também, tudo feito do zero. Aqui temos os badges, né, que seria como se fosse o membros do YouTube, onde quanto mais meses vai se passando, a pessoa vai ganhando ali a medalhazinha, vai evoluindo, né. Então aqui eu fazia isso aqui também. Até o fundo, background, enfim, fazia tudo que relacionado a isso. Temos aqui algumas ilustrações que foram projetos pessoais, como essa daqui, né, mais para aperfeiçoar as minhas técnicas. Tem esse daqui também, foi um projeto pessoal que eu fiz uma camisa, inclusive eu até tinha estampado essa camisa, mas eu nem tenho ela mais, mas acho legal também essa arte que eu fiz, do zero também. Aqui também mais um projeto fictício, esse daqui também. Alguns projetos fictícios para complementar o portfólio em outras áreas, né? E também para treinar as habilidades. Então, por exemplo, esse Uno Milha aqui que eu fiz tonado, foi um dos primeiros projetos 3D que eu fiz assim do zero, sabe? Assim, não foi completamente do zero. O Uno em si, eu peguei em um site, né? Que é o Sketchfab, né? O pessoal do 3D tá ligado com o site, que é o site padrão para pegar modelos, né, 3D. E aí, só que eu fui fazendo do zero a modificação. Então a roda eu fiz, o paralama alargado, a escada aqui, a pintura, enfim, com materiais, tudo no Blender, né? Então essa render aqui foi um projeto fictício. Enfim, só que aqui não tem muita coisa. Eu preciso aperfeiçoar esse portfólio aqui, inclusive. Tá, mas vindo pra cá, eu tenho uma pasta onde que são projetos que eu realizei. Porém, essa pasta aqui ela é muito pequena porque, cara, eu já realizei muitos projetos, como eu comentei com vocês. Mas a maioria eu perdi, outros eu excluí, porque esses projetos são pastas gigantescas que consomem muito espaço no armazenamento, porque são projetos que está tudo aqui, tipo, todos os arquivos editáveis do Photoshop, do Blender e tudo mais.
Vou mostrar aqui alguns para vocês e mostrar como eu trabalhava dessa forma, e eu vou te mostrar também, fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como eu faria hoje utilizando inteligência artificial e como eu faria também para automatizar isso o máximo possível. Vou pegar aqui um exemplo aqui bem específico. Ó. Tem esse aqui, o projeto Storycar, que eu fiz para uma empresa aqui em Belo Horizonte, que é focada em pneus. E aí a marca que eles queriam era uma Fórmula 1, ali um mascote, né, estilo Fórmula 1. Então aqui tem o logo deles, certo? Que é esse daqui. Bem interessante, ó, Storycar, aí tem várias versões do logo e tudo mais. Eu usei como textura, inclusive, para fazer o projeto. E aqui tem o Instagram. Primeiro eu fiz algumas artes para o Instagram, então aqui foi quando eles introduziram o mascote, né? Então, ó, tudo criado do zero. Obviamente, hoje em dia eu faria melhor, né? Modéstia à parte, mas já faz um tempinho que eu entreguei esse projeto, e mesmo assim eu considero um projeto bacana. Primeiro, eu criei o personagem do zero no 3D. Esse daqui foi o rascunho. Antes... O 3D ele é muito interessante porque é um trabalho muito bem remunerado, né? Porque o 3D ele chama muita atenção e também as possibilidades são infinitas, porque com o 3D você consegue fazer animações, várias imagens promocionais e tudo mais. Então a ideia primeiro foi fazer o mascote. Então primeiro eu fiz esse rascunho aqui para eles aprovar. Aí com o rascunho aprovado eu comecei a trabalhar no modelo 3D. Aí eu fiz esse modelo 3D dessa forma aqui, ó. Vou mostrar aqui um teste que eu fiz, ó. Sinceramente, eu achei bem interessante esse modelo 3D. Eu utilizei um modelo já pronto, só que bem cru. Aí eu fui fazendo os detalhes por cima. Então, eu já tinha o esqueleto, podemos dizer assim, de forma bem resumida, de uma forma bem cru mesmo. Aí o que eu fiz foi colocar mais, adicionar as texturas. Então, eu fiz as texturas do zero, adicionar o logo, o capacete, adicionar detalhes. Tudo que for detalhes, eu fui adicionando depois, sabe? Aí eu tinha feito a Fórmula 1 também do projeto, né, que tinha ficado bem legal também, ó. Aqui mostrando como é que era no 3D e aqui mostrando ela renderizada, né? Bem interessante. Hoje em dia com o IA dá para você fazer até modelo 3D, cara. Muito louco. Por exemplo, hoje em dia existe inteligência artificial, já mostrei aqui no canal diversas vezes, que eu não preciso mais criar modelo 3D. Eu pego simplesmente essa foto do rascunho, coloco na IA e ela faz o modelo 3D para mim. E aí depois eu só faço o refinamento final, sabe? Tem muitos projetos, velho. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Ó, tem umas introduções que eu fazia. Olha só que interessante. Isso aqui era tudo criado do zero. Primeiro, como que eu comecei? Primeiramente, eu comecei com ilustração. Então, este vídeo que você está acompanhando aí, inclusive está disponível no canal, foi um dos primeiros vídeos desse canal aqui, onde eu estava fazendo um unboxing de uma mesa digitalizadora que eu comprei com tela na época. Primeiro eu tinha uma mesa digitalizadora, eu comecei com uma mesa digitalizadora o mais simples possível, aquelas de R$100, onde não tem tela, você escreve por aqui pela mesa, olhando no monitor. Então eu comecei assim. Aí assim, eu comecei a ter os meus primeiros clientes, né, nesse mercado de ilustração. Fazia ilustração mais focada ali, primeiro, em transformar uma pessoa em um mascote, né, para live, etc. E também fazia ilustração para capa de livro infantil, de história infantil e tudo mais, e para diversas outras áreas, né. Aí no começo eu consegui meus primeiros clientes, e aí quando eu consegui juntar uma bagatela de R$2.000 na época, né, porque era bastante coisa, porque inclusive eu estava começando, etc e tal, eu oferecia meus trabalhos, né, já ofereci para o pessoal da escola, enfim, diversas formas, né, já fazia tráfego pago também, enfim. Aí, quando eu juntei os meus primeiros R$2.000 na época, ao invés de eu gastar o dinheiro, eu juntei para focar somente em investir todo esse patrimônio em uma ferramenta para melhorar ainda mais o meu trabalho. E aí foi quando eu comprei esta mesa digitalizadora, que, pô, na época foi algo surreal para mim, porque eu conseguia desenhar na tela, literalmente, cara, completamente diferente. Era algo que era muito louco na época, porque todo mundo queria ter, e era algo que fazia muita diferença, cara. Olha lá, ela tinha vários pontos de pressão. Quando você aperta, ela escreve mais grosso, e quando você solta, ela faz mais fino, sabe? Dava um traço muito mais bonito. Até hoje eu tenho essa mesa digitalizadora, ela está aqui como monitor secundário, só que hoje em dia, infelizmente, eu já, tipo, não desenho mais, já troquei de mercado, e quando eu faço esse tipo de trabalho, hoje em dia eu já faço por IA, né? Porque já chegou em um nível que a IA está tão boa, que sinceramente, assim, por mais que, eu não tô falando que substitui a arte em si, tá? Por que não substitui? Mas sinceramente já tá em um nível tão bom que para esse tipo de arte, assim, que seja mais para identidade visual e tenha mais algo visual mesmo, já faz mais sentido utilizar a inteligência artificial, sendo bem sincero com vocês. Então hoje em dia ela só serve como monitor secundário. Então beleza, eu comecei assim, aí com a ilustração eu consegui bastante clientes, várias recomendações. Quando eu fazia uma ilustração, os clientes gostavam, recomendava para outros e tudo mais. E após a ilustração, eu comecei a focar mais no mercado streamer, que eu vi um potencial muito grande.
Primeiro que esse é um mercado muito grande, que sempre tem novos streamers aparecendo, né? Até hoje é um mercado gigantesco, só que na época era maior ainda mais na Twitch. E eu vi um potencial muito grande de começar a fazer o design para essa rapaziada da Twitch, né? Que faz live de games e tudo mais. E aí o meu segundo trabalho foi começar a fazer emotes. E assim eu já comecei a introduzir nesse mercado de games, né, esse mercado de streamer e tudo mais. E até então eu só tinha um conhecimento de fazer as imagens, ilustrações, só o Photoshop e era isso, entendeu? Só que eu percebi que tinha mais potencial para chegar. Só que antes eu também fazia flyers para pizzaria, cardápios, etc. Só que era tudo focado em imagens. Só que aí, cara, depois eu comecei a me especializar em vídeos, em motion, né? O motion design, que seria animações, o After Effects em si. Então eu estudei o After Effects completamente e assim eu comecei a, além de fazer imagens, fazer vídeos também. Aí, cara, eu fazia, por exemplo, essas introduções aqui, né, juntando... Aqui já foi na parte do 3D, que foi depois também, eu já comecei a focar no 3D também. Enfim, mas falando sobre vídeo, eu conseguia fazer esse estilo aqui de animação. Então, por exemplo, essa animação que você está vendo era a introdução da live stream, né? E o pessoal curtia bastante. Aí eu comecei a animar os personagens, as ilustrações que eu fazia, tudo do zero. Dava uma trabalheira gigantesca de semanas fazendo. Animava o texto, o fundo e tudo mais para conseguir chegar nesse resultado aqui. E aí, cara, eu comecei a fazer animações até mesmo de alertas da Twitch, né? Onde a pessoa manda um beats, por exemplo, aparece o nome dela aqui e fica aquela animação bem bonita, estilo Alanzoca, né? O Alanzoca era a principal referência que a gente tinha para criar esse tipo de design. E aí, com isso, chegou um ponto em que eu conseguia fazer a identidade visual completa do canal do streaming. Eu peguei esse exemplo aqui do QA. Olha só, até hoje ele utiliza essa arte que eu fiz para ele há muito tempo. O cara gostou tanto que até hoje ele está utilizando. Então esse aqui é o canal da Twitch dele atualmente. Então aqui eu fiz o banner, né, da Twitch, tudo na mesma paleta de cor, mantendo ali essa consistência da identidade visual. Fiz a ilustração dele, né, que ele queria mais focado ali nessa parte de Oni, estilo japonês e tudo mais. Descendo aqui embaixo, eu fazia também o sobre da Twitch, então todo esse painel aqui, onde fala sobre ele, onde tem aqui o Torne Sub, doação com Pix, configuração de setup, toda essa parte do sobre também, até mesmo na parte aqui de patrocínios, né, da live. E aqui, vindo para os vídeos, né, eu conseguia criar também as animações. Então tinha aqui a introdução da live, onde tinha o personagem dele animado, mostrando ali as redes sociais, toda a animação em si. Então, bem interessante, onde o streamer conseguia iniciar a transmissão com algo mais personalizado, tendo ali a identidade visual dele animada, né? E aqui também eu conseguia fazer animações. Então, tinha aqui também a parte do Facecam, né? Que era o layout aqui da webcam, tudo personalizado. A parte do sub também, quando aparecia um sub, a animação. Então, quando ele ganhava uma doação, aparecia aqui a animação. Essa animação saiu bugada por causa do formato do vídeo, tá? Mas ela não é bugada assim, não. Aí a parte dos emotes também, né? Eu inspirava bastante na identidade visual do Alanzoca, como eu expliquei. E até mesmo os Procurando vídeos, o ZP mais barato, as introduções no portal de dos patrocínio, créditos, né? você consegue comprar ZP mais barato do que no eu site fazia oficial. também para ele, enfim. Então, dessa forma, de forma bem resumida, eu conseguia oferecer para o cliente um pacote gigantesco de identidade visual. E aí tinha pacotes inteiros, como esse que você viu, por exemplo, que eu conseguia oferecer para o cliente ali uma bagatela de, sei lá, R$2.000 em um pacote só, sabe? Obviamente tinha todo um trabalho, né, ali de 2 semanas fazendo o projeto inteiro, mas, pô, era R$2.000 em um projeto só, né, e abrir a possibilidade do cliente pedir mais outros projetos também, né, para manter a identidade visual, né, porque como ele fez a identidade visual fixa comigo, então quando ele queria uma arte para, sei lá, para patrocínio, ou uma arte para divulgar alguma coisa no Instagram, um flyer, etc., ele sempre me contratava para sempre manter aquela identidade visual presente, né, e até mesmo recomendar para outras pessoas e tudo mais. E por que eu falo que esse mercado, a inteligência artificial nunca vai substituir? É porque aqui envolve muita criatividade, primeiramente. Então envolve todo um planejamento que você vai fazer com o cliente, desde decidir as cores até a ideia do projeto inteiro. Então você vai conversando ali com o cliente, trocando ideia. Então, tipo, você vai perguntando para ele o que ele gosta, né, para você ir juntando ali na marca, fazendo algo ali focado naquilo. As paletas de cor que ele gosta também, que você vai colocar na marca para ficar algo consistente, fixo. E toda a referência, né? Então é um projeto gigantesco, onde você vai conversando com o cliente do começo ao fim. Aí eu mandava prints de rascunho para o cliente, para ele ir aprovando. Tinha ali coisas que ele queria, por exemplo, alterar, que aí
aí era possível, por exemplo, eu gostei desse logo, mas, pô, falta aqui um detalhezinho. Ou então, pô, tipo, eu gostei ali da menção das redes sociais, mas está em um canto que eu não curti, então você pode colocar em outro, enfim. E também eu dando também o meu conselho ali, como é que ficaria melhor, né, pro cliente também. Mas até o momento, cara, a inteligência artificial tá longe de chegar nesse nível de ter realmente ali criatividade, uma mão humana ali, uma mente humana trabalhando naquilo, né? Porém, a inteligência artificial, ela é muito útil para você usar como ferramenta. Então, por exemplo, começando com ilustração, eu conversava com o cliente da seguinte forma. A primeira coisa era decidir o estilo da arte. Então, eu ia no Pinterest, o maior lugar ali para pegar referências de artes e tudo mais, focado no design, né? Eu pegava várias artes diferentes, com diferentes estilos, mandava para o cliente e eu falava assim para ele, cara, escolha qual estilo de arte mais chama a sua atenção e mais você gosta. Aí ele escolhia uma e eu usava como referência para fazer naquele estilo em específico. Após isso, a gente decidia qual roupa ele queria ali no personagem, se ele queria algum objeto de algum jogo, então, por exemplo, uma katana, uma arma de algum jogo, uma roupa de algum jogo, e aí algum acessório e aí ia. Depois que o cliente decidia tudo, eu começava o primeiro rascunho. Aí eu mandava o rascunho para o cliente, aí ele pedia algumas alterações, alguns já aprovava logo de cara. Após a aprovação do rascunho, eu começava a finalização da arte. E assim era o processo, depois animar e tudo mais. E aí na área dos vídeos e animações era basicamente a mesma coisa. Eu, por exemplo, mandava ali o rascunho, né, o vídeo gravado da tela do meu computador de como estava ficando a animação, por exemplo. Aí o cliente aprovava ou falava se precisava alterar alguma coisa, etc. E aí eu ia fazendo conforme o gosto do cliente para ser o máximo possível personalizado com o gosto do cliente, certo? E assim seguiu, né? Aí, cara, hoje em dia com inteligência artificial, é possível você fazer isso sem ter o conhecimento de ilustração. Começando então com essa arte aqui que eu fiz para esse cliente. Essa imagem aqui eu fiz totalmente do zero, né? Então tem todo o conhecimento ali de ilustração e tudo mais e dias de trabalho, certo? Olhando para o mercado atual de inteligência artificial, porque nessa época não tinha como você criar isso daqui com IA, certo? Não tinha nem IA de geração de imagem. O máximo que a gente tinha era o Flux e o Midjourney para fazer aquelas imagens simples de, sei lá, uma paisagem na floresta. Era o máximo, assim, sabe, que dava para fazer. Ou, sei lá, uma pessoa que, tipo, não tinha nem como manter consistência. Não tinha nem como você enviar uma imagem para manter consistência, enfim. Agora, hoje em dia, vamos pegar, por exemplo, como eu faria com o ChatGPT. Dá para você fazer em diversas formas, utilizando prompts mais simples ou então utilizando os prompts mais complexos e que você consiga fazer algo mais original, mesmo utilizando inteligência artificial. Começando com um prompt simples, basicamente coloquei primeiro a imagem do cliente, coloquei a ilustração que eu queria pegar ali o estilo mais ou menos e eu falei assim, use a imagem 2 da ilustração apenas como referência do estilo da arte. Faça uma ilustração do homem, estilo arte digital, com ele em pé, olhando para a câmera e com a jaqueta e camisa preta, né, que faz roupas que o cliente escolheu nesse projeto aqui, certo? Ele queria algo mais clean. Mantendo com precisão a identidade dele presente na ilustração. Faça um fundo azul sólido e é isso. E olha só o resultado que a inteligência artificial entregou. Mas olha que interessante como tem aquele aspecto de arte digital, com o prompt mais simples possível, né? Então hoje é possível você fazer isso aqui sem ter o conhecimento. Utilizando o mesmo prompt simples, eu fiz esta arte aqui, né? Então você vê que consegue manter bem a consistência do cliente, né? Só que, cara, obviamente é interessante você utilizar um prompt mais bem feito, porque você vê que, pô, é legal, fica uma ilustração, só que fica uma ilustração muito realista, né? Aí fica, obviamente, do gosto de cada um, né? Ficou bem ilustração estilo GTA, né? Eu achei interessante, mas obviamente é questão de gosto. Pedi pra ele fazer uma máscara, segurando uma máscara Oni japonesa azul, com uma jaqueta preta, né, inicial M, a camisa azul e uma katana na bainha, né? Você pode ver que é bem interessante. Só pra deixar claro, velho, eu não tô falando que isso daqui substitui os artistas, tá? Que deixa bem claro, porque senão vai ter uma rapaziada que vai encher o saco. Eu não acho que substitui os artistas não, tá? Mas eu só estou falando que, mesmo sem ter o conhecimento, pra pessoa que quer fazer ilustração, é possível chegar em um resultado satisfatório utilizando inteligência artificial. E aí você vê que mantém a consistência. E essa daqui, ó, foi a ilustração que eu gerei, que eu fiz à mão,
né? E você vê que não foge tanto. Obviamente o estilo tá totalmente diferente, mas é questão de prompt, velho. Mas dá pra fazer algo satisfatório sim, sabe? Porém, dá pra você criar prompts muito melhores, né? Então, por exemplo, tem essa ilustração que eu fiz também, certo? Fiz do zero também, etc. Agora, criando ela utilizando inteligência artificial, primeiramente eu pego a imagem da cliente, né, como referência para a IA manter ali a consistência da identidade. E aí é possível criar em diferentes formas, formatos, estilos e etc. Aqui eu fiz um prompt grande, né, mais ou menos grande, ó, o prompt é isso aqui tudo. Um estilo mais anime, mais simples, e ele gerou esse resultado aqui no Nano Banana 2, né, que ficou bem interessante. Tem esse aqui que eu pedi um prompt mais focado em cartoon, então ser realmente uma ilustração mais cartoon ainda, né, então ele conseguiu chegar nesse resultado aqui. Só que aí eu notei uma coisa interessante, é que eu estava enganado, na verdade o GPT-Image 2.0, que é a última IA de geração de imagem que a gente teve, a melhor de todas, ele é a melhor para criar ilustração, porque ela cria algo mais original. Então eu gerei essa imagem utilizando o GPT-Image 2.0, obviamente dá para fazer prompts melhores, tá? Eu tentei fazer um prompt maior, mas dá para polir ele melhor. Mas ó, consegui manter a identidade da pessoa em uma ilustração, esse daqui é muito bom e fez ele como eu queria. A única coisa aqui que eu não gostei foi o mouse, mas aí dá para você aperfeiçoar mais, gerar mais variações e consertar isso daí. Tem esse outro daqui que ele fez, manteve ali bem a coerência do estilo, mas eu não gostei do mouse, mas dá para fazer melhor também, né? Gerar mais variação. Inclusive ficou até num aspecto parecido, né, com a ilustração que eu fiz. Sinceramente, comparando as duas, eu preferi a feita por IA. Eu achei, sei lá, a ilustração mais bonita no geral e mais bem feita tecnicamente, né? E aqui eu considero que eu cheguei num resultado muito satisfatório. Aqui eu utilizei uma imagem de referência, que é essa daqui, para pegar o estilo que eu queria da arte, né? E a imagem, obviamente, da mulher, né, da cliente, para manter a consistência. E olha o resultado disso daqui. Tá praticamente perfeito. Então você viu que com poucas tentativas, com poucos polimentos que eu fui fazendo, eu consegui muito rápido chegar a um resultado muito satisfatório. Obviamente dá para melhorar ainda mais, dá para eu continuar polindo prompt, testando mais, gerando mais variações até chegar no resultado perfeito. E aí, cara, o legal da inteligência artificial é que você consegue gerar até 4 imagens de uma vez, com um clique, e aí dá para você gerar várias até chegar na imagem perfeita que o cliente quer, sem que você tenha trabalho algum ali de fazer do zero, né? Só tendo ali técnica de criar a engenharia de prompt e tudo mais. Então eu utilizei esse prompt aqui, caso você queira testar. É um prompt grande esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele incompleto aqui para você pegar, caso você queira usar como exemplo, né? Então o prompt é esse daqui inteiro, né? Bom, daí uma dica muito boa que eu tenho para te dar aqui é o seguinte. Esses prompts que eu estou utilizando, eu criei do zero e tudo mais, mas caso você queira usar esse prompt como referência para você adaptar para um outro projeto, né? Você pegar o prompt e adaptar ele inteiro, é possível você copiar um prompt sem que a pessoa deixe o prompt na descrição. Isso aqui vale para qualquer canal que você acompanhe de inteligência artificial, tá? Não necessariamente só o meu. Você pode utilizar essa técnica que eu vou te passar. É algo simples, mas nem todo mundo conhece, mas faz muita diferença, cara. Que seria basicamente você conseguir copiar um prompt de um vídeo sem que a pessoa tenha deixado o prompt na descrição, que é o caso desse vídeo aqui, por exemplo. Vamos supor que você queira pegar esse prompt que eu utilizei para adaptar. Você tira um print screen da sua tela, né? E aí eu vou selecionar no print apenas a parte do texto aqui, tá? Não sei se vai pegar na tela aí. Peguei apenas a parte do texto do print. Agora eu vou no Google Tradutor, usando ferramentas grátis, tá? O Google Tradutor 100% gratuito. Vou vir aqui, ao invés de texto, vou colocar imagens. E aí eu posso simplesmente apertar Ctrl V aqui para colar. Aqui, ó, colar para área de transferência. Ou então você pega o print e coloca aqui. Eu vou só colar, porque não precisa nem pegar lá da pasta e colocar aqui. Ele colocou aqui e o que ele fez? Ele transformou essa imagem em texto. E aí, direto daqui eu já posso copiar do inglês ou então traduzir para o português. Já posso traduzir diretamente daqui. E aí eu posso clicar simplesmente em copiar texto. E aí eu volto, por exemplo, aqui na parte de texto e coloco. E você vê que ele copiou de uma forma muito precisa, cara. Então, dessa forma você consegue... É muito simples essa dica, eu sei, mas nem todo mundo sabe, né? É algo que faz muita diferença ali, que pode automatizar muito o seu trabalho, certo? E aí, só para explicar tecnicamente ali um pouco de como eu criei esse prompt, basicamente eu coloquei primeiro uma imagem de referência, que eu queria copiar
pegar ali, não copiar, mas inspirar no estilo de arte. E a segunda imagem de referência que seria a imagem do rosto do cliente. Aí eu pedi para usar a imagem de referência 1 para fazer no mesmo estilo de ilustração e a imagem de referência 2 é a modelo ou personagem que a gente irá usar para criar a ilustração. Faça parecido mantendo a identidade da pessoa, faça uma ilustração dela em estilo anime, aí você obviamente escolheria ali o estilo que você quer da arte. E aí eu especifiquei exatamente como eu queria a posição da pessoa, toda a composição visual. Então eu pedi para fazer a pessoa sentada em uma cadeira game, rosa branca, com estética bem feminina game, ela tem cabelo louro, enfim, fui especificando exatamente como eu queria ali a composição da arte. E aí aqui eu já comecei a falar do fundo. Então o fundo é rosa ali lá, sólido, com textura suave, reforçando uma atmosfera clean, fofa e moderno. A composição geral passa uma vibe de gamer, influência anime, com visual polido, cores doces, iluminação suave, acabamento premium, arte digital, faça algo completamente original. Essa parte aqui de fazer algo completamente original é importante para IA fugir um pouco ali daquelas imagens genéricas geradas por IA, certo? E é interessante que no prompt você separe bem ali as especificações. Então separa o personagem, a imagem de referência, o cenário, a paleta de cor, você pode especificar exatamente a paleta de cor que você quer, isso aqui é interessante também. Então, por exemplo, você está trabalhando num projeto de identidade visual, e a paleta de cor, você manter a coerência é extremamente importante. Então, você pode vir aqui em uma ferramenta de paleta de cor, então, e aí você pode extrair o código da cor. Tem muitas ferramentas para isso, tá? Você coloca apenas a imagem, ela extrai o código da cor. Caso você não saiba, ela tem um código específico para você conseguir reproduzir aquela cor perfeitamente. E aí você pega, por exemplo, o código da cor e você coloca no prompt. Então coloca assim, faça a camisa exatamente nessa cor. Aí você coloca o código, começa com hashtag e aí coloca o código da cor que ele vai conseguir manter com precisão. Então isso aqui é importante. Aí ele fez mais alguns testes aqui, tem esse daqui também que eu achei legal. Tem esse daqui também que ficou muito bom. Ressalva aqui o keyboard, né? Que eu não curti muito, mas a cadeira ficou perfeita. E tem esse daqui que ficou, caramba, esse aqui ficou praticamente perfeito, né? E aí comparando com a minha ilustração que eu fiz à mão na época, né? Mas sinceramente, cara, assim, comenta aí a opinião de vocês no comentário. Tô doido pra ver os comentários, pra ver o que vocês acham disso. Qual você prefere? A ilustração que eu criei do zero na época ou a feita por IA? Cara, sinceramente, velho, sendo bem sincero, eu prefiro a feita por IA, tá? Eu achei mais bonita tecnicamente, né? Ficou mais legal. E aí, beleza, a ilustração a gente viu que dá pra fazer, dá pra melhorar ainda mais. Se eu continuar melhorando o prompt, polindo e tudo mais, eu vou chegar no resultado perfeito. Porém, outra coisa interessante também, focando ainda em imagem e ilustração, é a possibilidade de você fazer emotes, né? Então, também é possível. Então, eu inclusive até deixei prompts para você, tem aqui na página do meu site, na parte de prompts, tem esse prompt aqui que é focado em fazer emotes, mas é um prompt simples, na verdade, ó. Tipo, coloquei uma imagem minha e falei assim, transforme ele em um personagem chibi, porque esse estilo chibi é esse estilo de emotes que o pessoal mais utiliza na Twitch, né? Estilo de desenho chibi, faça uma série de emotes com diferentes expressões emotes para streamer, e olha o resultado satisfatório disso daqui, cara, fica praticamente perfeito, velho. Aí, obviamente, se você pega um trabalho para fazer, você vai melhorar e polir ainda mais no Photoshop, por exemplo, fazendo pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, aqui em alguns eles não adicionou a barba, então apenas colocaria, ou então gera mais variações até ficar perfeito. Isso aqui foi a primeira geração que eu fiz, já coloquei aqui, já achei legal. Então é possível fazer de tudo utilizando inteligência artificial, apenas tendo o conhecimento de prompt, né, engenharia de prompt. Agora focando em vídeos, né, que é a animação. Essas animações que você está vendo aqui, como por exemplo essa daqui e outras que vai estar aí na tela, eu fiz do zero, utilizando ali ferramentas como Photoshop para separar em camadas ali cada membro que eu queria animar. Então separava o braço em camadas para eu conseguir fazer esse movimento, tudo isso em camadas. Depois passava para o After Effects para fazer toda a animação. Então ali eu movimentava o braço, colocava efeitos de raios, por exemplo, quando era necessário, efeitos de reflexo passando, olhos piscando e mexer todo ali os membros ali e até mesmo a camisa, né, parecia que estava ventando e tudo mais. Cara, era projetos que era muito legal porque dava vida à ilustração e à identidade visual do streamer, só que era algo que dava um trabalho absurdo, né? Até por isso eu cobrava um preço bem mais alto quando se tratava em animações desse estilo, porque, cara, era um trabalho absurdo para fazer isso daqui. Aí, utilizando inteligência artificial, dá para você chegar em resultados bem parecidos e satisfatórios. Um exemplo disso é no meu site. Por exemplo, olha só o que eu fiz no meu site. Lembrando que isso daqui eu só estou testando, tá? Eu não decidi ainda
a identidade visual do meu site até hoje. Então, essa página do meu site eu fiz 100% utilizando IA para testar algumas coisas. Tá, eu não gostei. Comentei o que você acha, a sua opinião. Assim, sinceramente, eu acho que eu vou mudar de novo essa identidade visual. Eu tentei puxar um pouco ali para estilo pôster dos anos 90 do Japão. Eu acho legal essa estética, mas olhando bem, eu não acho que combina com o meu site, né, que tem a ver com IA e etc. Então eu fiz essas artes aqui 100% utilizando IA, mantendo ali consistência na identidade visual, só que eu tô com a ideia de alterar de novo até chegar em uma identidade visual que eu realmente curto, e aí eu faço o site inteiro focado em uma identidade visual só. Então, isso daqui que você está vendo, eu gerei 100% por IA. A gente vê que essa ilustração, por exemplo, eu consegui manter uma consistência muito boa com o meu rosto. Se você olha, você já fala que é eu de cara. Conseguir fazer um ponto que não pareça, que não tenha tanto aquele aspecto de inteligência artificial, né? Aquele aspecto barato, né? Aquela famosa arte barata que o pessoal fala. Então eu consegui chegar a um aspecto mais original. E aí a animação, olha o quão interessante ficou essa animação. Parece que eu fiz à mão ali no After Effects, porque não tem distorções, né? Eu fiz em um prompt que seja especificamente para isso. Por exemplo, para fazer a ilustração, eu fiz um prompt muito grande, que é esse prompt aqui inteiro, para eu tentar chegar primeiramente no estilo realmente que eu desejava. Então é possível você fazer no estilo que você quiser, as possibilidades são infinitas. Então eu consegui chegar exatamente no estilo que eu precisava, coloquei paletas de cores, até o código da cor para ele utilizar cores específicas que eu queria. Consegui fazer algo realmente ali com textura e que seja bem original, fugindo do aspecto IA, né? Foi um prompt bem interessante e o melhor resultado que eu tive, teve alguns aqui, esse aqui eu curti bastante também, né? É uma arte muito bonita. Provavelmente você não deve ter gostado do estilo, mas é um estilo bem específico, tá? Dá pra criar, enfim, qualquer estilo, obviamente. Coloquei 2 imagens minhas, né, pra ela manter a consistência, né? Deixa eu ver se eu consigo uma assim meio perfil, né? Interessante você colocar meu perfil. E uma totalmente de frente, né? Pra eu conseguir entender perfeitamente o meu rosto. Ele chegou nesse resultado. A que eu achei mais satisfatória, inclusive, a que eu usei, foi essa daqui, né? Então aqui, ó, mais uma vez, consistência muito boa, você dá um zoom, você vê a qualidade, né? Então não tem tanta distorção ali gerada por IA. Consegui colocar todos esses elementos que eu queria no prompt, a inicial aqui em japonês e algo aqui focado em IA mesmo, sabe? E aí, para animar isso, eu utilizei o Seedance 2.0, que é a melhor inteligência artificial possível para fazer isso, e eu fiz um prompt bem simples. Basicamente, o melhor resultado que eu cheguei foi esse último aqui, que eu utilizei assim, ó, Low Frame Animation, que seria esse estilo de animação mais travado, com frames mais baixos, para dar um aspecto de animação feito à mão mesmo. Pedi para ele animar tudo, fazer o personagem, eu ali piscando naturalmente, criar um loop perfeito de animação, porque uma coisa interessante é o seguinte, olha só, por exemplo, essa animação que a gente viu aqui, que seria a introdução da live do Mirandinha, que é um cliente que eu fiz aí na época. É um vídeo de 12 segundos, porém é uma animação em loop, onde o cliente coloca no OBS, e aí essa animação fica reproduzindo, indo e voltando ali, mantendo um loop. Então o mesmo que inicia, olha só, é o mesmo que termina, né? Olha só, deixa eu colocar aqui no final, não tô conseguindo botar no final por causa desse play antigo aqui, mas enfim, basicamente o mesmo que inicia, o mesmo que termina, e se você for dar um play e deixar reproduzindo infinitamente, ele vai criar um loop perfeito para parecer que a animação nunca tem fim, né? Então, fazer isso daqui com inteligência artificial era algo muito difícil. Primeiro que IA que animava nesse nível aqui era muito difícil de achar, sempre distorcia, fazia animação ali que não era nada natural, parecia algo mais real e não combinava com o estilo de animação, né? E também ela não conseguia fazer loop perfeito. Então, tipo, ficava sempre travado, não criava aquele loop, né? Porém, com o Seedance 2.0 tudo mudou, né? É possível você fazer loop perfeito pedindo no prompt. Então, pedir para fazer aqui, ó. Create Perfect Loop, né, para fazer um loop perfeito, Loop Animation, aí eu falei assim, ó, a mesma frame que inicia é a mesma frame que termina, né, para fazer o loop perfeito, e o resultado que ele chegou foi nada mais, nada menos que isso daqui. Olha que interessante, primeiro, o loop está perfeito, parece realmente, assim, praticamente perfeito, né? Porque você vê que tem uma travadinha ali de leve, mas dá para consertar. Inclusive eu consertei lá no site, como você viu, e foi fácil assim consertar, tá? É interessante a gente ver os movimentos que parecem que foram feitos ali realmente no After Effects, como eu fazia na época, né, cara? Que dava um trabalheira danado e tinha que ter um conhecimento muito grande. Inclusive eu ensinei tudo no curso, tá? No curso eu ensinei tudo isso, como é que eu faço de forma manual,
Cara, ensinei o After Effects inteiro lá, enfim, mas isso não vem ao caso. Então, por exemplo, olha o movimento do cabelo. Parece realmente que uma pessoa separou ali o cabelo no Photoshop e depois fez a animação no After Effects, porque ficou bem consistente, né, cara? Isso é bem interessante. Os olhos piscar também, a fumaça aqui atrás, sabe? Enfim, o reflexo passando aqui no texto, então ficou bem no estilo das animações que eu fazia na época ali, de forma manual. Se você for comparar aqui, inclusive, olha só, você vê que ficou bem parecido ali, você vê a parte do reflexo, dos raios e tudo mais, até a piscada do olho, ficou bem coerente, né? Bom, daí, gente, na prática, criando um projeto fictício aqui, bom, primeiro, separei a imagem do cliente, tá? E a primeira coisa que eu fiz foi criar ali a marca principal, que seria a ilustração do cliente. Então, com essa técnica que eu passei com o prompt, você consegue chegar a um resultado muito satisfatório como esse daqui. Vou deixar todos os prompts no comentário fixado, tá? E após isso, eu fui e criei o início de live, a arte do início de live. Então, coloquei um cenário que é coerente com o estilo, né, do desenho e coloquei um texto, a live já vai começar, como eu já faço aí de costume, certo? E aí, com essa imagem criada, eu já fui e fiz o vídeo, né? E aí o vídeo ficou assim. Lembrando uma coisa importante que eu esqueci de colocar no prompt, que eu queria um loop perfeito. Então ele não fez o loop perfeito, tá? É só detalhe que eu esqueci de colocar no prompt. Mas obviamente, aqui você colocaria que você quer um loop perfeito para conseguir fazer uma animação. E o resultado que dá para chegar é muito satisfatório. E após isso, eu fui lá e fiz os emotes, né, com aquele mesmo prompt que eu deixei no site para fazer emotes no estilo Tibi, né. Isso tudo, cara, eu criei de uma forma muito simples, muito rápido e o resultado é espetacular. E aí com isso você consegue também extrair a paleta de cor em qualquer ferramenta aleatória que você encontrar na internet e aqui ele consegue extrair com precisão. E aí eu peguei o mesmo código de cor para fazer em todas as artes, incluindo aqui o início de live, para sempre manter a coerência ali das cores, né? Manter uma cor fixa. Utilizando o código de cor no prompt, você consegue chegar em um resultado preciso. Bom, gente, no mais é isso. Esse vídeo ficou gigantesco, ficou praticamente um podcast, mas é porque, pô, eu me alonguei em muitos assuntos ali. É por isso que eu deixei a timeline bem cortada para você, para não ficar chato, né? E assim você consegue pular para a parte que você deseja, né? Se você quiser saber agora quanto eu ganhei durante todo esse mercado, né, que eu trabalhei, sendo freelancer, né, e sendo dono do meu próprio negócio, tem um vídeo antigo no meu canal que eu mostrei especificamente quanto eu ganhava com esses trabalhos. Tá aí na tela para você clicar, lembrando que o vídeo é antigo, mesmo assim não tá tão ruim, dá para você assistir, mas não está como os vídeos de hoje, né? Porque eu senti que eu tive uma evolução muito grande, né, nos vídeos. Mas é um vídeo muito interessante. No curso eu ensinei completamente, cara, como eu fazia esse estilo de arte, né, esse estilo de design, animação e tudo mais, completamente do zero e na mão, sem o uso de IA. Eu ensinei tanto com o uso de IA quanto de forma manual, como eu fazia na época no meu curso, né? Então tem aulas lá de 2 horas de After Effects e Photoshop, tá? O link tá na descrição, se você quiser acompanhar, claro. Deus abençoe sua jornada e vejo você no próximo vídeo.